Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Caio Toledo, Stonex. Está aqui com a gente já por telefone. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma semana de preços firmes ainda para o boi e algumas correções chegaram a ser feitas. Qual que é a sua análise da semana e em que momento das negociações ou da comercialização a gente está, Caio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Essa semana foi uma semana de preços firmes, porém estáveis. Observamos que até a quarta-feira, de certa maneira, o mercado estava aquecido. De quarta para quinta e quinta para hoje, o mercado, de certa maneira, deu mais esfriada. Alguns frigoríficos estão tentando comprar gado R$5 a menos nos preços praticados nos balcões, mas o mercado continua, por enquanto, firme. E que preço você tem como referência aí, Caio? Olha, São Paulo ainda está naquele 245, 242, mas chega a pagar 250 com premiação China. O que me parece que os outros estados estão tentando dar uma amenizada na questão do diferencial de base. Então, nós vimos negócios no Mato Grosso, por exemplo, a R$240 já havia negócio, e hoje já escuta 235 ali, então uma quedinha de R$5. Goiás chegou a 245, já tem negócio de 240, Mato Grosso do Sul já no 230, Minas e São Paulo mesmo preço praticamente, mas a gente tem percebido que está tendo uma equalização do diferencial de base, trazendo mais para um modelo mais histórico, onde São Paulo tem sustentado e os demais estados estão caindo um pouquinho. Agora, quando a gente fala que os frigoríficos estão tentando forçar um recuo de R$5 aí, por que eles estão tentando fazer isso e eles têm conseguido, Caio? Olha, está conseguindo, de certa maneira, a gente viu que até conseguiu um pouquinho porque as escalas andaram, mas as escalas andaram também porque então está entrando muito animal de termo, muito animal próprio de confinamento, já que tem algum nível de contrato com os frigoríficos. Semana passada, nós soltamos para os nossos clientes o relatório de intenção de confinamento da nossa segunda pesquisa. A primeira sempre é em maio, a segunda sempre será em setembro. E nós observamos que tem nós já estávamos acreditando nisso através dos nossos números, mas também confirmado pela pesquisa, que setembro e outubro serão 2 meses com maior volume de oferta de gás disponível para abate. Então, a gente até está sentindo isso agora, porque as escalas andaram, de certa maneira, em alguns estados, então isso ocasionou esse recuo de preço. Agora, a gente tem como vai ser na semana seguinte, porque como a gente tem visto a carne com pouca força para poder subir mais do patamar de R$16 o casado, muito provavelmente isso serve de limitante para pagar a arroba acima disso, né? Porque a gente faz uma continha meio que de padeiro, que a gente pega o boi casado e multiplica por 15, para saber mais ou menos, obviamente não precisa de mais coisa para poder fazer essa conta, mas como está ali o máximo, a margem dos frigoríficos, você vê que está ali muito já apertado. Então, eu acho que o fato do boi casado não estar conseguindo, nesse momento, obviamente falando no momento, avançar os R$16, isso sirva de limitante para a valorização da roupa. Mas vem o início de mês aí. Isso pode mudar o cenário ou vai ser difícil, Caio? Exatamente, aí que está a grande dúvida. Temos na semana que vem uma entrada de um novo mês, injeção de recursos na economia. Obviamente, a questão do auxílio emergencial, ter uma nova parcela menor pode impactar de uma certa maneira, só que, por enquanto, eu acredito que a probabilidade da carne bovina no atacado passar de 16 seja muito menor do que tempos atrás, porque a injeção de recursos na economia já aconteceu. Obviamente, a gente também fez um estudo aqui sobre inflação de alimentos e auxílio emergencial. A gente percebeu que do montante que já foi transferido de renda através do auxílio emergencial, metade ainda não foi, de fato, gasto. Ou seja, metade foi poupado pelas pessoas, por uma questão também de dívida, por uma questão de receio do futuro, as pessoas poupam. Então, pode ser que ocorra uma injeção de recursos que foi já repassado no passado, só que está estocado e agora tem um consumo. Mas da nossa visão aqui, eu acho que o mercado vai ter um mercado muito mais flat, muito mais estável, com a carne continuando ali nos seus R$16, algum corte, outro corte no varejo, podendo subir mais, até porque o preço do frango está subindo.
mas eu acho que hoje o casado tem pouco potencial de passar os R$16, R$16,30. Agora, se isso não acontecer, se não houver essa evolução aí do preço do atacado, da carne no atacado, automaticamente a arroba também emperra, Caio? Aí tem que olhar os dois fatores, né? Exportações e a questão também da oferta de gado. A oferta de gado, tudo leva a crer que outubro seja mais um mês ofertado. Por outro lado, como nós estamos falando de um dólar a 5,60, as exportações devem tomar um ritmo legal agora em outubro. Então, isso pode até favorecer o cenário nosso. Dar uma enxugada no mercado e deixar a carne mais fina. E para fechar tudo isso, a gente tem observado que os abates que tinham voltado a subir, voltaram a cair. Então, os seguristas estão trabalhando hoje, eu estou falando numa escala global, obviamente a gente tem de alguns, e a gente acaba estimando. Hoje os seguristas estão trabalhando em cerca de 63%, 64% do que ele pode abater no dia, né? Então, falando uma capacidade ociosa aí de termos de 34%, 35%. Mas isso até de certa maneira... Oi? Mas isso em função do preço, do custo alto da matéria-prima, Caio? Na verdade, por uma questão, obviamente, de qual que é a necessidade de carne no mercado, tanto internacional quanto no mercado doméstico, né? E também você tem um certo ponto que você não consegue também aumentar muito o seu abate, justamente porque se você aumentar o abate, você vai pagar mais pelo gado, porque não tem oferta. Se você pagar mais pelo gado, fica aquela pergunta, você vai conseguir passar essa carne para o mercado doméstico nesse valor? Né? E vai ter gente querendo comprar essa carne. Mas essa capacidade de abate já foi maior? Qual que foi o melhor momento aí que vocês registraram? Ixi, agora estou sem um dado na minha frente, mas se não me falha a memória, foi junho. Se não me falha a memória, tá? Tá. Não, tudo bem. Mas enfim, dá para a gente dizer que caiu então essa capacidade de abate? Não é que a capacidade caiu, né? O número de abate reduziu. O número de abate reduziu. Mesma, né? O número de abate teve uma redução em setembro. O número de setembro não está fechado, tá? Mas pelo que eu consegui estimar, e obviamente é uma estimativa nossa, isso não é nada oficial, é uma estimativa, houve sim uma redução no abate agora no mês de setembro. Mas isso é estimativa nossa, tá? Não é nada oficial, frigorífico repassou, não. É uma estimativa nossa aqui, olhando muito como foi o volume que a gente viu saindo, pegando, a gente tem, por exemplo, qual a capacidade produtiva de todos os frigoríficos, a gente tentando elaborar quanto saiu de carne para exportação, quanto foi no mercado doméstico, a gente consegue tentar monitorar para ver quanto está tendo de abate de fato. Muito bem. Mas caiu em relação aos meses anteriores, isso é fato? Pelas nossas estimativas. Perfeito. E até pelo próprio mapa a gente consegue ver que não saiu ainda mês de setembro, né? Mas a gente, pelas nossas estimativas, nossa aqui, nada oficial, teve uma redução. Perfeito. Bom, queria voltar um pouquinho no ponto da oferta, Caio. Você falou que tem um estudo da Stonex, né, que vocês divulgaram, mostrando que a concentração da oferta de confinamento, de gado de confinamento, deve acontecer agora em outubro. Como é que é isso? O que significa isso? Vamos ter mais gado em outubro, mas de forma geral, o confinamento é maior? Se a gente for pegar ano contra ano, a gente não tem ainda base de fazer ano contra ano, foi o primeiro ano de pesquisa nossa. A gente tem feito as pesquisas, capacidade tática versus quanto vai ser confinado. Tá. E tivemos um resultado, a primeira pesquisa trouxe 33%, e a segunda pesquisa veio muito em linha com isso. Ou seja, falando ano contra ano, nós teremos uma redução aí nos animais confinados. Se a gente for pegar a capacidade tática, com o que está sendo confinado, está dando uma redução de 32,5%. E isso é muito sentido por 3 fatores, né? Primeiro, a reposição tem trabalhado o ano inteiro muito caro, o preço do milho também tem muito caro, mas milho subiu, mas tudo subiu. Ureia subiu, o caroço subiu, DDG subiu, tudo subiu. Então isso acabou impactando as contas dos confinamentos.
E também o boi futuro demorou um pouco para poder pegar essa guinada e subir com força, né? Então isso acabou impactando muitas contas e muitos deixaram de confinar justamente porque não estavam vendo a atividade tão lucrativa. E então isso acaba pesando um pouco também. E outra coisa que acaba pesando é que nós percebemos em 2020, pela segunda pesquisa, duas coisas. A primeira é que muitos que faziam a cria, recria e engorda ficaram, por exemplo, só com cria e recria, ou só com recria, então mudaram um pouquinho, deixando a engorda mais para os grupos grandes. E outro ponto que chamou muita atenção é que o número de pessoas de confinamentos que utilizaram o mercado de opções, que é aquele, no linguajar mais popular, seria o mercado de seguros da B3, o número foi muito maior do que na outra pesquisa. A gente saiu do número, se não me falha a memória, de 33% para 76%. Então, muita gente esse ano, e é algo que vai acontecer na pecuária ao longo dos anos, utilizar o mercado financeiro como uma ferramenta de gerenciamento de risco, algo que é muito mais usual na agricultura. Uhum. Caio, só para deixar claro esse percentual de 32,5%, é como se eu tivesse uma capacidade para colocar 10 animais no meu confinamento e eu só coloco 6,7, é isso? Isso. Porque como a gente não tem... Esse é o primeiro ano nosso de pesquisa, né? Então, a gente tem feito o primeiro ano, como a gente não tem como comparar com o ano passado, a gente tem feito essa pesquisa desse ano versus a capacidade tática, para entender mais ou menos como os confinamentos vão girar, dado a estrutura que eles possuem, né? Porque a gente sabe que confinamento acaba, principalmente em confinamentos grandes, o custo fixo do confinamento é muito alto. Então, em teoria, a melhor estratégia é sempre rodar com ele cheio, né? Então, ele falou, bom, vamos ver como está, para a gente ter uma estimativa de como está o número confinado, levando como premissa que sempre o melhor cenário é rodar com ele cheio, vamos ver como ficou o confinamento para o ano de 2020. Então, a gente percebeu essa redução mais a partir da capacidade tática, não ano contra ano. Perfeito. Tá claro agora, então. Ok, Caio, então a gente precisa ainda monitorar alguns fatores, como demanda, no fator demanda externa. Temos a possibilidade de incremento da demanda externa, principalmente com a alta do dólar que a gente viu aí acontecer. Demanda interna, a gente precisa saber se essa redução do auxílio emergencial vai trazer algum impacto aí para o consumo ou não. De repente, como você bem colocou, o que foi poupado, né, do auxílio emergencial, da primeira leva do auxílio emergencial, vai ser utilizado ou não para consumo, ou vai ser revertido para pagamento de dívida, ou vai continuar guardado aí para um eventual problema lá na frente. Isso precisa ser analisado também, mas tem um fato importante que é a concentração da oferta de animais ao longo de outubro. Dependendo da demanda, essa oferta pode ser suficiente, pode ser menor ou pode ser maior. E daí os preços podem se mexer, certo, Caio? Exatamente isso. E outra coisa que é muito interessante também de auxílio emergencial, nós temos uma pesquisa muito interessante, como o auxílio emergencial, ele demorou para impactar a economia real. Primeiro foi passando a dívida, depois para compra de material de construção e alimentos. E o arroz está incluído nessa brincadeira aí, que foi o grande vilão. E também, se você pegar todos os cortes pesquisados pelo IBGE, depois da pandemia, eles voltam a subir, principalmente os cortes dianteiros. O fígado foi o que mais subiu. E o ovo, ele vem inversamente proporcional a isso. Então, a população com mais dinheiro acabou migrando para proteínas relativamente um pouco mais caras e saindo das mais baratas, por exemplo, do ovo, que teve um processo de deflação pós-pandemia. Então, isso é algo que chamou muita atenção nossa, como, de fato, o número de dinheiro colocado na economia, isso dá para ser olhado através de números do Banco Central, acabou ativando a economia em dois setores, tanto a alimentação como construção civil. Traduzindo, se eu tenho um dinheirinho a mais, em vez de eu comer ovo, eu como uma carninha, mesmo que seja uma carninha aí de segunda, enfim, mas mudo o meu gosto pela proteína. Exatamente. E assim, uma coisa que eu não sei, para ser bem sério, por que o fígado subiu, mas o fígado é o corte que subiu proporcionalmente, ele subiu muito mais que todos. Mas por que o fígado, eu não sei te dizer. Mas é engraçado como o fígado, no ranking, ele foi o primeiro.
Legal. E o último foi, se eu não me engano, o último foi ou filé mignon ou cupim. Agora eu também não lembro de cabeça, mas os cortes mais caros, picanha, filé mignon, ficaram mais pro fim do ranking e os cortes dianteiro ficaram mais para a liderança. Muito bem, vamos ver como é que vai ser daqui para frente esse comportamento do consumo. Caio Toledo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos destaques aqui para a gente. Volte sempre. Abraço, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Valeu, abraço para você. Tá aí o Caio Toledo, da Stonex, conversando sobre o mercado do boi aqui com a gente. O Caio está meio reticente em continuidade das altas, principalmente por fatores como oferta, que segundo ele deve estar mais concentrada agora ao longo do mês de outubro, apesar de ainda um buraco na capacidade dos confinamentos. De cada 10 animais, apenas 7 foram confinados aí, em termos de capacidade de confinamento existente hoje no Brasil. E será que isso vai ser suficiente aí para atender a uma demanda que pode ser crescente em função da melhora do dólar, da alta do dólar? Isso deixa a carne brasileira mais competitiva no mercado internacional e que vai depender da demanda interna também, que agora quer saber como vai ser o comportamento do consumo, principalmente diante da disponibilidade de menor recurso. Estamos falando aí do auxílio emergencial que caiu pela metade de 600 para 300. O Caio diz que existe a possibilidade daquele que poupou utilizar um pedaço dessa poupança para continuar comprando a carne, só que não dá para bater o martelo se isso vai acontecer ou não, ou se esse recurso poupado, se ele vai continuar sendo poupado para eventuais problemas mais à frente. Então, enfim, temos alguns dilemas para serem resolvidos ao longo dos próximos dias e a gente traz para vocês em primeira mão todas as informações. Antes de encerrar, deixa eu passar como se comportaram os preços lá na B3. Na verdade, como estão se comportando. O mercado ainda está trabalhando por lá. Vamos lá. Olha aí, o setembro, R$ 253,00, se mantendo estável. Outubro, caindo 0,12% a R$ 251,25. Novembro, R$ 253,20, queda de 0,04%. E o dezembro, R$ 252,75, por arroba, queda de 0,24%. O indicador CPEA ontem fechou com queda de 0,65% a R$ 252,55. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência. Na sequência, em João Batista Olive, com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas.